Olá, quinta-feira, 12 de março, Dia Mundial do Rim. Nós vamos falar sobre as doenças silenciosas que podem atingir esse órgão com a nefrologista Trícia Nunes. E ainda, o pãozinho está mais caro. A gente explica por que a alta do dólar interfere no seu bolso. Você vai conhecer jovens talentos revelados em projeto de futebol aqui em Bauru. Nós começamos esta edição falando da alta do dólar. Muita gente pensa que o preço da moeda americana só tem impacto nas viagens para o exterior. Mas a alta interfere na vida de todo mundo desde a hora do café da manhã. O que o dólar tem a ver com o preço do pãozinho francês vendido na padaria do seu bairro? Você pode até pensar que não existe uma relação direta, mas o produto depende sim da cotação da moeda americana. Isso porque grande parte da farinha usada na panificação é importada. José Isaac é dono de 2 padarias. No início de janeiro, comprava um saco de farinha de 25 quilos por R$ 35. Hoje não paga menos de 45. Só que ele não sabe até quando vai conseguir manter os valores congelados, já que essa medida impacta no desenvolvimento do negócio. O lucro não está tendo uma margem boa, você não tem como investir. Investir em mão de obra, investir em maquinário, investir na modernização do negócio. Enfim, você para um pouco, para de gerar empregos. Da padaria para as gôndolas dos supermercados. A soja, que é importada, tem alavancado o preço dos derivados, como é o caso do óleo. A variação do produto nos 2 primeiros meses do ano foi de 12%. Está mais caro também para quem quer cuidar da beleza. No setor de cosméticos, alta de 7%. Mesmo índice registrado nos produtos de limpeza, que são fabricados a partir de componentes adquiridos no mercado externo. O Sebastião já percebeu esse aumento no bolso. Em relação à semana passada, subiu 25 centavos. Com 20 centavos a semana, 20 centavos a semana que vem, dá uma diferença sim. Eu procuro o concorrente, o mais barato. É por conta dessa postura do cliente de buscar sempre o menor preço que esta rede de supermercado vem adequando a forma como compra os produtos e repassa os reajustes aos consumidores. Quando nós percebemos que um determinado produto, seja um óleo de soja, seja um biscoito, uma farinha de trigo, ela vai ter um aumento que impacta o bolso do consumidor, então o supermercado ele aumenta a compra, ele faz um estoque por um período maior para diluir ou fazer com que esse repasse ele demore mais para chegar no bolso do consumidor e por mais tempo ele continue comprando no mesmo preço os itens que ele está acostumado. Desde agosto de 2004, a cotação da moeda americana não atingia a casa dos R$ 3. De acordo com os especialistas, um conjunto de fatores contribui para esse recorde agora no mês de março. Entre eles, a instabilidade política vivida pelo país. Com todos esses escândalos que aconteceram, houve uma perda de confiança, não só interna, mas, no pior das coisas, confiança externa. E com isso eles fazem o quê? Não mandam mais investimentos para cá, não mandam mais dólares para cá e, pelo contrário, retiram tudo o que puder. Por isso, na visão de Galo, para conter a disparada do dólar, é preciso que o Brasil volte a ser atrativo aos investidores. Até lá, o economista recomenda cautela à população. Imagina bancos, imagina empresas grandes que pegavam financiamento no exterior, porque os juros eram menor e a taxa do dólar não estava mudando. Hoje, com esse aumento do dólar, ela tem dificuldade para pagar. O que ela pode fazer? Reduzir o emprego. Reduzindo o emprego, pessoas poderão perder o seu trabalho. Quer dizer, é um momento importante de utilizar bem o dinheiro, só para aquilo que realmente precisa. O assunto agora é dengue. O Ministério da Saúde divulgou hoje um balanço da incidência no país. Este ano já registra um crescimento de 162% nos casos comparado a 2014.
Só o estado de São Paulo responde por 55% mais da metade dos registros em todo o país. Aqui em Bauru, a doença também avança. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje mais 147 casos. Agora são 827 pessoas infectadas neste ano, sem nenhuma morte. O número já é quase 2 vezes maior que o registrado ao longo de todo o ano passado aqui na cidade. Até amanhã, as equipes de agentes de endemias vão trabalhar nas regiões dos bairros Vila Antártica, Terra Branca, Vila Coralina e Altos da cidade. O cuidado tem que ser constante, porque a previsão é de mais chuvas para Bauru. Agora à tarde chove forte em várias regiões do estado. Veja os detalhes na previsão com informações do IPMET e do CPTEC. As condições climáticas favoráveis à formação de chuva se intensificaram. Agora à tarde chove em praticamente todo o estado, com intensidade forte na região de Pompeia. A sexta-feira e o fim de semana devem ser de calor, porém com pancadas de chuva. Em Bauru, a chuva volta até o fim do dia e a previsão é também de chuva para os próximos dias no período da tarde. A umidade do ar agora é alta, 76%. Os ventos são de brisa, a 9 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 18 e 29 graus. Nesta sexta, a mínima prevista é de 22 e a máxima de 31 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer talentos da bola aqui de Bauru. O zagueiro Rafael, campeão pelo Corinthians, foi revelado num projeto da cidade. O intervalo é bem rápido, continue com a gente. O prefeito Rodrigo Agostinho e o presidente do DAI, Giasone Candi, assinaram hoje os contratos com as empresas responsáveis pela construção e fiscalização das obras da estação de tratamento de esgoto AET Vargem Limpa. A implantação da obra terá um custo de 129 milhões de reais, sendo que 118 milhões virão do governo federal, por meio do Programa de Aceleração de Crescimento. A primeira etapa da obra está prevista para ser concluída em 2020 e terá capacidade para tratar o esgoto para uma população de até 477 mil pessoas. A maioria dos meninos sonham em ser jogadores de futebol, mas são exceção os que conseguem chegar perto de se tornar um profissional da bola. Aqui em Bauru, o Centro de Formação Jovens Talentos tem revelado atletas promissores. Um deles já foi campeão mais de uma vez com o time sub-20 do Corinthians. Garotos de 7 a 17 anos que têm a mesma paixão, a bola. Para realizar o sonho de integrar um clube grande, eles treinam pesado, em média 2h30 por dia, de segunda a sexta-feira. Mas eles sabem que todo esse esforço pode ser recompensado. Rafael é de Bauru e decidiu fazer parte do Centro de Formação aos 12 anos. Hoje, aos 19, integra a equipe sub-20 do Corinthians. Na função de zagueiro, foi campeão da Copa São Paulo e dos campeonatos paulista e brasileiro. Aqui foi o começo de tudo, foi onde eu me aprimorei e onde eu consegui fazer a minha parte técnica, não só como parte técnica também, mas como homem, como cidadão aqui. Eles projetam muito isso, não só formar jogador, sim formar um cidadão, um grande homem. Quando o Rafael chegou ao centro de formação, a intenção dele era ser atacante, mas logo o treinador percebeu que as características dele eram de zagueiro. O posicionamento em campo foi adequado e ele passou a receber aqui a base técnica que precisava para crescer. E esse é o papel do projeto, direcionar o jovem atleta para que ele desenvolva as características que já possui e se profissionalize. Eu, como atleta de futebol, percebi que Bauru, a região aqui, é um celeiro, de jovens talentos, E a gente percebeu que tinha bastantes escolas de futebol, projetos sociais, mas que não dava oportunidade para esses jovens chegar em busca do seu sonho, ter uma oportunidade de fazer uma avaliação em um clube, Aí foi na qual eu tive a ideia de montar esse centro de formação e a partir daí abrir portas, Antes de chegar ao Corinthians, Rafael foi contratado por um time de Campinas. Ele reconhece que se não tivesse passado pelo centro de formação, a trajetória teria sido mais difícil. Minha passagem por aqui foi fundamental pelo que eu aprendi, Porque eu cheguei aqui, eu era como atacante e ele olhou para mim, viu que eu tinha
uma característica, um pouco mais de marcação. A qual me colocou como volante aqui e começou a trabalhar em cima de mim essas características. E foi na qual me aprimorei, na qual eu evoluí e na qual fui encaminhado para o meu primeiro clube. Lucas é outro bauruense que já conseguiu ingressar em uma grande equipe depois de meses de treino no projeto. Aos 18 anos, ele é goleiro no São Paulo. A partir do momento que eu cheguei aqui, eu tive todo um apoio técnico, né? Fiz trabalhos específicos e os profissionais me ajudaram muito para depois eu estar fazendo um amistoso contra o São Paulo e despertando o interesse deles, fazendo avaliação e ingressando ao time sub-14 do São Paulo em fevereiro de 2011. Além do aprimoramento técnico, Lucas ressalta que o centro é importante porque dá visibilidade aos atletas. Para ele, quem está no interior acaba tendo mais dificuldade e o trabalho aqui é fundamental para abrir portas. Hoje em dia tem os clubes grandes, eles têm olheiros em a maior parte do Brasil, né? Descobre muitos jogadores em cidades pequenas. Mas eu acredito que é muito mais difícil para um garoto do interior do que para um garoto nascido na capital, né? Que tem mais proximidade dos lugares que o clube faz peneira, essas coisas. Para participar do centro, os atletas pagam uma mensalidade de R$ 50. Mas o projeto também dá oportunidade para jovens de baixa renda. 30 garotos treinam aqui de graça. Carlos Eduardo de Lençóis Paulista é um deles. Aqui tem que pagar para treinar, ele me ajuda, ele não faz eu pagar, paga de vez em quando as minhas passagens para vir treinar para Bauru, que eu sou de Lençóis Paulista, aí eu venho todo dia treinar. Agora o garoto espera em breve ter uma chance como a do Rafael e do Lucas. Hoje eles são um espelho para nós, vendo aí o Rafael sendo campeão da Copa São Paulo, campeão paulista, aí quando eles vêm treinar, são uma inspiração para nós. E os jogadores sabem dessa responsabilidade quando visitam os meninos do projeto. Eu comento muito com os meus pais, né, que na minha época, quando eu via os jogadores que estavam de férias dos grandes clubes virem aqui para treinar com a gente, era um estímulo para mim, né? Eu me espelhava no cara, conversava. Então eu procuro vir aqui não só para isso, para estimular eles também, falar para eles, né, seguir na direção do sonho deles, né? E também para mim tá treinando, né? Porque jogador geralmente não fica parado, né? O que eu posso dizer é para eles nunca deixarem de acreditar no sonho deles. Muitas vezes é difícil essa profissão de ser atleta. Muitas pessoas chegam em você, como já chegaram em mim no começo, quando eu estava aqui, falaram que eu não ia conseguir. Tento passar para eles não deixarem se levar pelas mensagens negativas, que isso aí sempre vão estar. Acho que não só como na carreira de um atleta, como em qualquer profissão. Acho sempre vão ter as pessoas para querer te deixar para baixo, para querer te trazer o mal. Rafael, pode ficar tranquilo que confiança esses garotos têm. Qual que é seu grande sonho? Chegar na seleção brasileira. No próximo bloco, voltamos a falar de saúde. Vamos receber a nefrologista do Hospital Estadual, Trícia Nunes. No Dia Mundial do Rim, ela fala sobre os cuidados com doenças renais crônicas. E daqui a pouco, voltamos num instante só. Hoje é o Dia Mundial do Rim e para alertar todos sobre os cuidados que devemos ter para não prejudicar a função renal, vamos conversar com a médica nefrologista do Hospital Estadual, a Trícia Nunes. Trícia, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Boa tarde a todos. Trícia, dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia apontam que cerca de 10% da população, uma parcela considerável, né, tem doença renal crônica. Explica pra gente o que é essa doença. Sim, a doença renal crônica, ela consiste na perda irreversível e progressiva das funções que os rins exercem no nosso corpo. E outras doenças podem levar a uma doença renal crônica? Isso, nós temos várias doenças, várias causas que podem afetar os nossos rins. Hoje nós temos as principais, a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, as glomerulopatias, né, mas também outras doenças como cálculos renais, uso indiscriminado e constante de anti-inflamatórios não hormonais, infecções urinárias, causas obstrutivas, como nos homens as causas prostáticas, os problemas de próstata, neoplasias. Todas essas doenças podem ir comprometendo o funcionamento dos nossos rins. E a doença renal crônica é o que de mais grave pode acometer esse órgão?
Porque a doença renal crônica nada mais é do que a falência desse órgão progressiva. Nós temos vários estágios, né? Mas o estágio final é o estágio em que nós não temos mais o funcionamento que nos mantém bem e aí a gente vai precisar de uma terapia de substituição renal, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante. E muitas dessas pessoas, elas não sabem que tem esse problema, né? Por que isso acontece? Porque, na verdade, a doença renal crônica, ela só vai, assim, as manifestações sistêmicas, as manifestações que a gente vem apresentar, elas acontecem com esse funcionamento já bem baixo do rim, às vezes menor que 30% do nosso funcionamento normal. E aí a gente vai perceber, já passou bastante tempo e a gente não conseguiu agir de uma forma preventiva. Quais são os sintomas que devem servir de alerta para as pessoas, né? De que alguma coisa não está funcionando bem? Na verdade, esses sintomas, como eu te disse, eles vão ser em decorrência da perda das funções do rim. Então, o rim ele tem a função de regular no nosso organismo o controle dos líquidos, dos eletrólitos. Então, o indivíduo pode apresentar descontrole da pressão, inchaço, né, que é conhecido como edema, falta de ar. Como ele filtra o nosso sangue, essas toxinas elas vão dando sintomas como falta de apetite, emagrecimento, sonolência, até coma, óbito, né, nos casos mais graves em que você não substitui o rim, né? Anemia, porque o rim produz um hormônio que estimula nossas células vermelhas a produção, né, das hemácias, e aí a falta desse hormônio vai nos ocasionar anemia. Então, vários sintomas que podem dar indício de que os rins estão funcionando mal. E tem um exame que faz o diagnóstico preciso de um problema no rim? Na verdade, assim, a gente tem exames mais específicos, mas um exame simples de creatinina, né, no sangue e um exame de urina 1 já nos dá bastante indício se a nossa função renal está comprometida ou não. E quem tem problemas na família, tem essa hereditariedade, tem que ficar mais atento? Sim, na verdade nós temos alguns grupos que são de maior risco, e aí sim a prevenção é importante, estar checando a função, a creatinina, periodicamente, né, com uma certa periodicidade. Pacientes que têm história familiar de doença renal crônica, um indivíduo com envelhecimento, então indivíduos maiores que 50 anos também devem estar avaliando a sua função renal, indivíduos que já tiveram algum problema renal ao longo da vida, né? Ou um indivíduo que tem obesidade, hipertensão, diabetes, as doenças crônicas que são as principais causadoras do mau funcionamento dos nossos rins a longo prazo. Em que casos a pessoa tem que avançar para uma hemodiálise mesmo? Então, como eu te disse, quando essa função vai ficando muito baixa, essas toxinas, esse excesso de líquido vai sendo prejudicial a ponto da gente não conseguir dar conta mais disso e necessitar substituir essa função, as funções que o rim não faz mais. E a hemodiálise, ela vai exercer esse papel, vai filtrar o nosso sangue, vai controlar, vai retirar o excesso de líquido do nosso corpo e vai nos manter bem, né, para continuar vivendo. E para o paciente sair da hemodiálise só com um transplante de rim? Sim, na verdade, assim, não são todos os pacientes que podem ser submetidos a transplante, mas o transplante é uma modalidade de substituição renal, mas que não vai precisar de uma máquina para o paciente fazer o papel, porque ele vai ter um rim novo, né? Ele vai ter um novo órgão fazendo a função dos órgãos que perderam o seu funcionamento. E a parcela de pacientes grande que vai para um transplante? Então, na verdade, assim, geralmente num serviço de diálise, em torno de 30%, 35% de pacientes que acabam sendo possíveis candidatos a transplante, porque a gente tem algumas doenças, algumas condições clínicas, idade muito avançada do paciente que não nos possibilita estudar esse paciente para transplante, porque daí o risco é muito maior do que o benefício para ele, né? Então, alguns pacientes não podem ser estudados, não podem ser inscritos, não podem ser submetidos a transplante. E aí essa população vai continuar em terapia dialítica, né? Vai continuar em hemodiálise ou diálise peritoneal. E os demais que podem vão ser inscritos e aí quando o rim sair, né, se ele tiver a possibilidade de um doador vivo, ele pode deixar de fazer o tratamento e continuar com o seu rim novo. Pacientes aqui da região, geralmente eles fazem o transplante em Botucatu. Do serviço que eu trabalho no Hospital Estadual, nossa referência é o serviço de transplante de Botucatu. Que eles têm um grupo especialista nesse tipo de transplante? Sim, eles são um centro transplantador.
E você já disse, os grupos de risco, né, que podem desenvolver problemas no comprometimento da função do rim. Então, existem hábitos, imagino que existam hábitos saudáveis, né, que evitem que a pessoa evolua para uma doença nesse ano. Quais seriam? Esse é a nossa campanha desse ano, né, são os rins saudáveis. É você ficar atento a tudo que pode te fazer bem. Então, evitar excesso de sal, fazer atividade física, ingerir bastante água, né, o consumo de água, controlar a obesidade, controlar a pressão, não fumar, cessar tabagismo, etilismo, todos esses hábitos que vão fazer com que o nosso organismo funcione adequadamente e a gente não tenha o risco de ter essas doenças crônicas que afetam os rins, né, a longo prazo. E o Hospital Estadual vai fazer uma campanha de conscientização no sábado agora. Sim, hoje a gente teve uma campanha mais voltada à população que participa, que frequenta o Hospital Estadual, né, os pacientes, acompanhantes. E no sábado essa campanha vai ser aberta à população geral na Batista. Tá certo. Muito obrigada por sua participação. Obrigada. Por hoje é só. O Unesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.